Graça e paz a todos os nossos amados irmãos, a todos aqueles que estão nos ouvindo através do Facebook, através do YouTube ou do Instagram. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, em nome de Jesus. Queremos fazer um pedido especial a você. Se você estiver nos assistindo no YouTube, queremos pedir que você se inscreva no nosso canal. O nosso canal é o canal Metanoia, Mudança de Mente. E nós estamos iniciando esse ano maravilhoso de 2021, onde Deus tem nos direcionado a levar uma palavra específica para as famílias, né? Eu quero ministrar uma palavra hoje específica para a sua família, já que nós estamos iniciando esse ano tão maravilhoso, onde Deus, tenho certeza que Deus vai operar maravilhas na sua casa, na sua família. E eu quero ministrar uma palavra com o tema: sua família rumo ao lugar desejado. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, lá no livro de Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13, onde diz assim a palavra do Senhor: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Palavra abençoada do apóstolo Paulo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, esses versículos maravilhosos que o Senhor colocou no coração do apóstolo Paulo, que tem dado direção para tantas pessoas, para tantas famílias. Nessa oportunidade nós oramos por cada pessoa que está nos assistindo, que está participando desse culto, aquele que está presencial, aquele que está online. Que Teu Espírito Santo nos dê uma direção, nos dê sabedoria e entendimento para que a gente possa crescer e avançar rumo ao lugar desejado nesse ano de 2021. Amém, meus queridos irmãos? Meus irmãos, é um ano que está se iniciando, e sempre quando termina um ano, inicia outro ano, a gente começa a fazer as contas e começa a fazer reflexões sobre como o nosso ano terminou, as possibilidades que estão se iniciando, que estão se abrindo para a nossa vida. Então, nesse ano, eu quero, aqui na nossa igreja, nós estamos usando esse tema, rumo ao lugar desejado. E eu quero ministrar esse tema ao seu coração: sua família rumo ao lugar desejado. Para que a gente possa entender, nós vemos que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz nesses versículos que uma coisa ele faz, que esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para as coisas que estão diante dele, ele prossegue para o alvo. É muito importante nós meditarmos nesse versículo e entendermos que tivemos um ano muito difícil, o ano de 2020. Muitas pessoas perderam entes queridos, outras pessoas tiveram dificuldades financeiras e uma porção de coisas, né, aconteceram que provavelmente, se você pudesse riscar da sua mente, você riscaria. Mas eu quero que você entenda que isso jamais vai acontecer, mas você pode abandonar o passado que te oprime. Aquilo que te oprimiu, aquilo que te afligiu no ano de 2020, você pode deixar para trás, assim como o apóstolo Paulo falou nesse versículo, esquecendo, abandonando, deixando para trás tudo aquilo que ficou no ano de 2020 e avançando para as coisas que estão diante de mim. O apóstolo Paulo, ele visualiza com foco aquilo que está diante dele. E se tem uma coisa que nós precisamos focar e refletir, é sobre a nossa família. Então eu quero nessa noite ministrar algo específico para a sua família, para que você inicie esse ano de 2021 com foco, com alvos definidos, para que a sua família seja uma família abençoada, uma família que alcance
o desejado, alcance aquilo que você está tanto buscando. Então é muito importante nós meditarmos dentro dessa palavra. Não vamos sofrer de amnésia para esquecer o passado, mas nós podemos deixar o passado no passado e avançar para o alvo que está diante de nós, que é uma explosão de oportunidades que Deus está dando e vai dar para a sua família. Quando nós começamos a meditar sobre a palavra, nós começamos então a entender que a gente precisa fazer essa reflexão de onde eu estou, de onde eu vim, para onde eu quero chegar. É muito importante que você faça isso para que você possa entender como trabalhar dentro da sua família aquilo que você deseja tanto alcançar. Quando nós começamos a pensar na família, eu quero que você faça uma reflexão sobre a sua família e pense da seguinte maneira: onde você quer estar daqui 5 anos com a sua família? Que tipo de família você quer ter daqui 5 anos, 3 anos, 10 anos? Que tipo de filhos, casamento, qual a qualidade de casamento você quer ter? Você quer estar vivendo com a sua esposa, com o seu marido? Que tipo de filhos você quer ter, ou até mesmo neto? E eu gostaria que você fizesse uma reflexão, porque são as tomadas de decisões que você vai tomar hoje que vão projetar você, te levando rumo ao lugar desejado. Por que nós precisamos fazer reflexões? Porque tem muita gente que fica preso nas dificuldades, no passado, preso nas mazelas, nas dores, nos sofrimentos, e acabam prejudicando o seu futuro. E se você quer ir rumo ao lugar desejado, você tem que esquecer o passado, conforme diz o apóstolo Paulo. Quando nós meditamos nisso, nós entendemos que o projeto de Deus é como se fosse um edifício, uma grande construção, que você precisa investir toda a sua inteligência, a sua sabedoria, para que você possa realmente concluir essa grande obra que Deus colocou na sua vida, que nós podemos chamar aqui de família. E eu quero usar aqui uma figura de linguagem de um prédio que nós temos aqui na nossa cidade, onde esse prédio, eu me lembro que ele, quando começou a construção, e logo fizeram um prédio muito bonito, mas quando chegou na fase do acabamento, a justiça, ela embargou a obra porque uma das colunas tinha saído fora da medida. Ele saiu com 5 centímetros lá embaixo, na fundação, mas quando chegou em cima, já dava quase 30 centímetros de diferença, por causa desse investimento, desse cálculo, desse estudo que saiu errado. No final da obra, a obra estava uma obra com problemas. Por que nós precisamos fazer essa reflexão? Porque você está investindo na sua família, e tudo aquilo que você investe hoje, você vai colher daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, e há uma importância de haver um investimento da maneira correta. Por isso, nós precisamos fazer reflexões. Como nossa família tem seguido? A maneira que a sua família está sendo conduzida, seu casamento está sendo conduzido. Daqui 1 ano, essa construção, esse fundamento, será que daqui 2 anos ele vai estar da maneira que você deseja, uma grande obra? Ou será que a justiça, não a terrena, mas a justiça de Deus, vai embargar essa grande obra chamada família? Então é preciso saber fazer o investimento da maneira correta, da maneira certa, para que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, sua família esteja uma família
no lugar que você deseja que ela esteja. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o exemplo da família de Jacó. O quanto a família de Jacó negligenciou algumas coisas. Nós vemos ali o exemplo de Jacó, não vou entrar em mérito aqui, a história de Jacó que você conhece, né? Que é o filho que nasceu em segundo, em primeiro foi o seu irmão Esaú, e ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, e inicia então a história aí de Jacó. Começou a ser chamado Jacó, que tem uma simbologia, significado de usurpador, enganador. E nós vemos aí então que a vida de Jacó, ela começa a ser construída de uma maneira errada. E nós vemos isso quando reflete isso na família de Jacó, conforme Jacó vai morar com seu tio Labão, e ele começa a se casar, começa a construir a sua família, começa a construir a vida dos seus filhos, e nós encontramos na vida de Jacó ali que o seu caráter passa a ser um caráter deturpado, porque no início da construção ele começou a construir da maneira errada. Então uma família, ela precisa ser construída da maneira correta, porque o começo, o que você erra aqui no começo, lá no final vai trazer um grande problema dentro da sua família. Então invista, faça essa reflexão: o que não está dando certo na minha família, o que não deu em 2020, o que não deu em 2019, e agora em 2021 eu vou começar da maneira correta essa grande construção, porque vou levar minha família rumo ao lugar desejado. Existem alguns inimigos que nos impedem de levar a nossa família rumo ao lugar desejado. Eu quero falar aqui com você sobre alguns inimigos que nos impedem de levarmos a nossa família ao lugar desejado. Por que muitas das vezes a gente faz tanto esforço, tanta luta, mas não conseguimos levar a nossa família ao lugar desejado? Eu quero destacar aqui 3 inimigos que nos impedem de levar a nossa família rumo ao lugar desejado. O primeiro inimigo é o problema da comunicação dentro da família. Lembrando que a família é uma construção, e como construção, a família depende de ter uma boa comunicação. É necessário uma boa comunicação para que essa família possa ter condições de ser construída da maneira que Jesus quer que ela seja. Agora é interessante que existem 2 problemas quando nós falamos de comunicação. Um deles é a falta de comunicação, o outro é a comunicação feita da maneira inadequada. A Bíblia nos ensina sobre a comunicação, ela nos orienta a maneira correta de como nos comunicarmos dentro do nosso lar. É muito interessante que quando nós olhamos a questão da comunicação, a psicologia, ela fala sobre 3 maneiras de se comunicar, que é a comunicação negativa, a comunicação passiva e a comunicação assertiva. E nós observamos que, muitas das vezes, dentro dos lares cristãos, muitas pessoas não têm se comunicado adequadamente, e as suas famílias acabam não passando por uma construção sólida, porque a comunicação nos ajuda a fazer uma construção sólida. Então é importante investir na comunicação. Quando nós olhamos para a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo de número 4, no versículo de número 29, a Bíblia fala sobre essa comunicação correta, o que a psicologia chama de assertiva, que é a comunicação que gera realmente benefício, tanto para o que fala, quanto para o que escuta. Então nós vemos em Efésios capítulo 4, versículo 29, a Bíblia diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Olha quanto é importante a boa comunicação.
Quando você quer levar a sua família rumo ao lugar desejado, você precisa investir na comunicação. A comunicação cria laços. A comunicação gera intimidade familiar. E olha o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo, que não saia da nossa boca nenhuma palavra que cause destruição. E o versículo prossegue dizendo o seguinte: mas somente as palavras que sejam úteis, que promovam construção. Além dele falar, não sai da vossa boca palavras que gerem destruição, ele ainda diz, falem palavras apenas que edifiquem, que construam, porque você está trabalhando para levar sua família ao lugar desejado. Então você precisa investir na sua maneira de se comunicar dentro de casa. Há muitas famílias que não há comunicação. E quando há comunicação, uma comunicação agressiva, uma comunicação negativa, que traz destruição, que não traz benefício. O versículo continua, Efésios 4, 29, dizendo assim, que promove a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. A comunicação que constrói, que leva sua família rumo ao lugar desejado, é aquela que constrói, aquela que edifica, aquela que promove construção. A Bíblia também fala lá no livro de Tiago, que nós temos que ser prontos para ouvir. Você tem que estar pronto para ouvir seus filhos, sua esposa, seu marido. Ouvir faz parte de uma comunicação assertiva. E o versículo continua, pronto para ouvir, tardio para falar. Ou seja, é aquele que presta atenção no que está sendo dito, para depois trazer uma resposta. E termina o versículo dizendo assim, e tardio para se irar. Então invista na comunicação, porque Deus quer levar você, no ano de 2021, Deus quer levar a sua família rumo ao lugar desejado. Deus tem algo preparado especial para a sua família, mas você precisa construir, esquecer o que ficou para trás e avançar para as coisas que estão diante de você. Segunda coisa importante, que tem sido um verdadeiro inimigo dentro das famílias, é o que eu às vezes brinco, falo que é o ministério da filha do diabo, que é a mentira. Muitas famílias têm vivido a sua base em uma base de mentiras. Mentiras com o pai, com a mãe, com o filho, mentira entre os casais que não sabem quanto o outro ganha, quanto o outro gastou, filho que não obedece o pai, mente, e uma verdadeira avalanche de mentira. E onde há mentira não há fundamentação de Deus, porque Deus é a verdade. É a verdade. Nós somos edificados na verdade. E nós precisamos falar a verdade, principalmente dentro das nossas famílias. Precisa-se ter um ambiente de verdade, mas a mentira tem se proliferado de uma forma terrível. A Bíblia nos alerta quanto à mentira. Lá em Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 9, diz o seguinte: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas velhas práticas. Então nós precisamos praticar a verdade e apartar a mentira, aniquilar a mentira dentro das nossas famílias. Você que quer conduzir a sua família rumo ao lugar desejado, crie um ambiente familiar onde a verdade seja a base da comunicação, a base dos relacionamentos, porque ninguém gosta de ouvir mentiras. Seus filhos não gostam, sua esposa não gosta, seu marido não gosta, sua família não gosta de mentira. Crie um ambiente, então, onde a verdade seja a base da comunicação, dos relacionamentos, da intimidade. Faça isso. Nós vemos que isso é algo muito importante
Quando nós observamos a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 37, versículo de número 1 ao versículo de número 36, quando fala a história de José, quando seus irmãos mentiram para o seu pai, dizendo que um animal havia comido José, e nós sabemos a história que eles haviam vendido José para os mercadores de escravos no deserto. Depois José foi para a casa de Potifar, depois foi para a prisão. Só depois José virou governador. Mas quantos anos de angústia a mentira causou dentro daquela família, entre os irmãos de José e principalmente ao pai de José, que o amava, simplesmente por causa de mentiras. Quantas mentiras têm causado feridas profundas dentro de famílias? Mas hoje você está entendendo e aprendendo que para você levar sua família rumo ao lugar desejado, você precisa criar um ambiente onde a mentira não exista e a verdade prevaleça sempre. É muito importante você aprender e entender isso. Outra coisa muito importante, outro inimigo que tem atacado as famílias e tem destruído as famílias e tem roubado a direção das famílias para que elas não alcancem o lugar desejado, é a falta de perdão. Talvez a falta de perdão seja um dos maiores inimigos dentro de uma família, porque a falta de perdão, ela é algo muito sério e ela gera muitos tipos de sofrimento. Falta de perdão, ela faz com que as pessoas se tornem pessoas amargas, pessoas vingativas. Então, muitas das vezes a falta de perdão faz com que a família seja uma família amargurada, vingativa, ressentida. A falta de perdão, ela desenvolve doenças físicas, como úlcera, doenças, pressão alta, às vezes gastrite. Tudo isso por falta de perdão dentro de casa, dentro da família, dentro dos lares. Então é muito importante que você tenha um ambiente de perdão dentro da sua casa, porque você está conduzindo sua família rumo ao lugar desejado. Outra coisa importante que a falta de perdão gera também doenças emocionais, tipo depressão, ansiedade e pânico, síndrome do pânico, tudo por causa de falta de perdão. Ela começa a gerar as doenças que nós chamamos na psicanálise, dentro da psicologia, as doenças psicossomáticas, que começam a entrar na sua mente e levar você a começar a ficar doente. Daqui a pouco você não quer se alimentar, você não quer sair, você não quer mais viver, porque você está agora com uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico, simplesmente porque dentro da família há um ambiente de falta de perdão. A falta de perdão tem sido esse inimigo que tem roubado a direção de muitas famílias alcançarem ao lugar desejado. A falta de perdão, ela gera dentro das famílias, leva as famílias a viverem uma verdadeira crise espiritual, porque a falta de perdão rouba o relacionamento com Deus. Quando nós não temos um ambiente de perdão dentro da família, o inimigo nos rouba a paz, e nós começamos então a ter um ambiente de crise espiritual. É importante então que você entenda isso. Para que a sua família chegue ao lugar desejado, você precisa criar um ambiente de perdão. Efésios capítulo 4, versículo de número 32, a palavra de Deus diz assim: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Olha só quanto que é importante o perdão. Perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. A família precisa ter um ambiente de perdão. O casal tem que ter um ambiente de perdão. Os filhos e os pais precisam ter um ambiente
de perdão. Colossenses capítulo 3, versículo de número 13, diz assim, ó, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Meu irmão, você quer levar sua família rumo ao lugar desejado? Perdoe, gere perdão. Você quer levar sua família rumo ao lugar desejado? Tenha um ambiente onde a verdade seja a base de tudo. Aniquile a mentira. Faça isso. Você quer levar a sua família rumo ao lugar desejado? Crie um ambiente onde a comunicação seja uma comunicação construtiva. E eu quero terminar essa mensagem deixando 3 instruções para você fazer junto com a sua família. A primeira instrução é Efésios capítulo 5, versículo de número 25. Você quer levar a sua família ao lugar desejado? Aprenda uma coisa: ensine a sua família a amar a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós queremos conduzir a nossa família rumo ao lugar desejado, nós temos que seguir aquilo que o nosso Cristo nos ensinou. E quando nós olhamos para Efésios, o apóstolo Paulo ele escreve no versículo de número 25 e diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando nós olhamos o exemplo do nosso mestre, ele amou tanto a igreja, mas tanto a igreja, que ele se entregou por ela. É o que o apóstolo Paulo acabou de nos falar através desse versículo. Agora entenda, como que você vai fazer? Conduza a sua família à igreja, a ter um relacionamento íntimo com a igreja do Senhor. Jesus amou a igreja e entregou a vida dele por ela. Então, se Jesus, que é o nosso exemplo de fé, fez isso, nós também precisamos conduzir a nossa família no amor, no compromisso, na aliança com a noiva do Senhor. Segunda coisa importante que você precisa fazer: ensine sua família a honrar a Deus. É muito importante você ensinar isso. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus, Ele está nos chamando para termos um compromisso mais profundo com Ele. Se você quer conduzir a sua família rumo ao lugar desejado, então é importante que você ensine a sua família a honrar a Deus de todo o coração, honrar a Deus com entendimento, com sabedoria. E em último lugar, se você quer conduzir a sua família rumo ao lugar desejado, estabeleça um altar de adoração dentro da sua casa, dentro da sua família, um ponto de contato, onde você vai estar fazendo ali o culto doméstico, onde você vai estar fazendo ali o treinamento da sua família, adorando a Deus, aprendendo da palavra, usufruindo de comunhão, de louvor e adoração. Se você fizer isso, eu tenho certeza que no final de 2021 ou no início de 2022, você vai estar bradando e glorificando a Deus pela vitória que Ele fez na sua família, porque Deus quer levar você e a sua família rumo ao lugar desejado. Que Deus em Cristo Jesus ministre mais e mais sobre o teu coração. Forte abraço, um beijo no coração, em nome de Jesus.